Tá aqui minha filha Juju Terremoto e a mulher mais linda do meu mundo. Vem cá. Perguntaram para mim por que eu não prego, por que eu não coloco 30 dias de agenda na internet. Eu disse, se eu colocar um homem casado, colocar 30 dias na internet pregando, ele vai perder a família. E eu disse para os meus amigos, existe família sem ministério, mas não existe ministério sem família. Honre sua esposa. Honre o seu maior patrimônio após Jesus. Está aqui, ó, a mulher mais linda do meu mundo. I love you forever. Meu filho João Pedro, Deus abençoe, meu filhão. Quantos querem ouvir a palavra de Jesus? Abra comigo a sua... Olha, meu amigo pastor Alex Gonçalves passou mal aqui, tá, pastor? Foi pro médico. Após os homens de Deus orarem por mim, eu vou conseguir pregar. Eu estava passando muito mal até alguns minutos atrás. Há uma guerra travada no mundo espiritual. Pastor Gilmar é profeta, tá? Ele disse, quando você for para o altar, as dores vão desaparecer. Glória! E eu não estou sentindo nada para a glória de Deus. Albert, Deus abençoe, tá, meu amigo, meu irmão? Tem uma outra autoridade aqui. Pastor Marcos Feliciano é pastor e deputado federal. Já está no 4º mandato. Inclusive tem um livro extraordinário aqui, ó, do pastor Marcos. Histórias que o céu escreveu em mim. O homem que já percorreu 100 países, todo o território nacional, 4.000 municípios. Já levou aos céus, ou já entregou ao reino de Deus, centenas de milhares de almas a Cristo. Conta suas experiências nesse livro, Histórias que o céu escreveu em mim. Convido você a adquirir. Adquira o livro do meu amigo e homem de Deus, volume 1, Histórias que o céu escreveu de mim. Está na onde, pastor Marcos, esses livros? Está na banca dos Gideões. Oh, que Deus abençoe. Está lá fora um livreto do pastor Júnior Trovão, O Clamor que Jesus Ouve. Eu falo sobre a oração. E tem outro também aqui, Missões que Transformam, do meu amigo Zeferino Angolano. Quantos querem ouvir a palavra de Jesus? Diga amém. Outra autoridade que está presente, pastor e deputado Otoni de Paula Júnior. Deus abençoe, meu amigo. Carioca, Deus continue te honrando poderosamente. A pastora, que alegria estar convosco aqui. Ao filhão, Deus abençoe, prazer estar convosco, tá? Que alegria, Deus seja louvado. Quantos querem ouvir a palavra de Jesus? Eu estou com uma mensagem de Deus e eu vou entregar ela. Mateus capítulo de número 25. Canção e louvor, Deus continue abençoando. Pastor Divon Cid Jesus, Deus seja louvado pela vida do Senhor. Prazer estar convosco. Pastor Rafael Raine, Deus abençoe, tá, meu amigo? Glória. Eu acho que vai ser vigília aqui hoje. Tem fogo ainda aí para vigília? Mateus capítulo 25 diz assim, verso 1: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas.
E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, as que estavam o quê? Entraram com ele às bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Você diz amém. Repita comigo: lamparina acesa, crente preparado. Mais uma vez: lamparinas acesa, crentes preparados. Tome seus assentos em nome de Jesus. Quero mandar um alô lá para Goiânia, a De Frutos do Espírito, que está ligadinha ouvindo agora. A igreja parou o culto para poder assistir a pregação. A De Aliança de Fogo, pastor Robert, obrigado, meu amigo, Deus abençoe. Queridos, de todas as parábolas que Jesus falou, essa, sem sombra de dúvida, é a de cunho interpretativo mais difícil que tem. Essa é a parábola mais difícil de se interpretar, até porque na parábola não se fala da noiva, mas se fala das convidadas. Até porque o noivo não é marido de 10. O noivo não é prostituto. O noivo só tem uma. Ele só pode casar-se com uma. Por alguma razão que não sabemos qual, a esposa é omitida no texto, mas fala-se das convidadas. Há muitas linhas de interpretação, porque você vai observar que aqui já fala de um casamento, e depois que se casa, o noivo sai da sua casa para buscar os convidados. Algumas interpretações da parábola das 10 virgens, uma parte dos estudiosos da Bíblia enfatizam que é de fato para os judeus, que uma parte creu em Jesus como Messias e outra parte não creu como o seu Machia. Você observa que no período em que Jesus veio à terra, parte dos judeus creram nele, outra parte não. Então, uma primeira linha de interpretação é que esta parábola está sendo referida aos judeus, que uma parte creu-se em Cristo como Messias e outra parte não. Até porque quando o período em que Cristo apareceu a Israel, Israel estava sendo subjugada na época por Roma, e como todas as nações à adjacência tinham um rei, propriamente com estereótipo atlético, um rei bonito como Saul, montado num cavalo puro sangue, dotado de habilidades de guerra, espada na cinta. Assim, Israel também imaginava o estereótipo do seu Messias, esperando ele vir montado num cavalo puro sangue, musculoso,
com um grande exército capaz de subjugar as forças de Roma e libertar Israel do Império Romano daquela época. Aí Jesus quebra toda essa perspectiva dentro do coração de boa parte dos judeus. Porque ao invés dele entrar em Jerusalém montado num cavalo branco, com vestes reais, musculoso, bonito, Jesus entra montado num jumentinho. E a Bíblia diz que ao olharmos para ele, nenhuma beleza víamos nele para que pudéssemos desejá-lo. Jesus não tinha aparência, mas Jesus tinha algo que falta em muitos: essência. Boa parte dos judeus não creram. A segunda linha de interpretação, como o texto mostra que o noivo casa e leva a noiva para a sua casa, e depois de levar, ele vai agora convidar os convidados para as bodas, não para as núpcias, porque é apenas entre um noivo e a noiva, o ato da intimidade. O noivo já levou para dentro da sua casa a sua noiva, que agora é a sua esposa. Observe que ele vai sair para buscar agora os convidados e dar a oportunidade de trabalho, de fazer com que eles participem das festas nupciais. A segunda linha de interpretação é Jesus arrebatando a igreja sendo arrebatada, a igreja celebrando com Cristo nos ares, e depois na sua volta em glória. Repita comigo: em glória. Numa volta visível, aonde Apocalipse capítulo de número 1, verso 7 diz: e ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. Observe que 1 Coríntios 15, 51 diz: na verdade, nem todos morreremos, mas seremos transformados no abrir e no fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, e convém que isto que é mortal se revista da imortalidade, e isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, e o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte, a força, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observe que fala-se de um arrebatamento aonde a trombeta soa. E se você observar, olha para cá, se você observar 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, versículo de número 6 diz assim: o mesmo Senhor descerá do céu, porque, parafraseando Atos capítulo 1, versículo de número 9, quando os anjos abrem a boca e disse: esse mesmo Senhor que vocês estão vendo subir, esse mesmo Senhor um dia ele também descerá. É o mesmo Senhor que descerá do céu. O mesmo que sobe é o mesmo que desce. Dá só uma olhadinha para mim continuar pregando. Fala para o teu irmão assim: ele foi, mas ele vai voltar.
o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus nas mãos. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e levados até as nuvens, para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Olha para cá, observe que há uma diferença entre Apocalipse capítulo 1 versículo de número 1, versículo de número 7, capítulo 1, verso 7. E ele virá nas nuvens com seus santos anjos, e todo olho o verá. Observe que aqui Jesus desce e todo olho vê, evento público. Agora acompanhe o que está em Tessalonicenses 4, a partir do verso 17. E seremos arrebatados e levados até as nuvens, para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Jesus não vem até a terra, conforme está em Zacarias capítulo 14, quando ele pisa com seus pés sobre o Monte das Oliveiras e fende o Monte das Oliveiras do alto até abaixo. Ele não pisa, ele fica nas nuvens. Olha para cá, a igreja é arrebatada e levada até a ele. Não é ele que vai arrebatar a igreja, ele vai recebê-la. Porque alguém precisa preparar a noiva para ele. A noiva tem que estar pronta para a chegada dele. A noiva precisa estar preparada para quando ele vier. Então tem alguém que adorna, tem alguém que prepara ela no mínimos detalhes. Sabe quem é que vai arrebatar a igreja? Quem vai arrebatar a igreja não está sentado no trono à direita de Deus, não. Ele vai recebê-la. Quem vai arrebatar a igreja é aquele que ele disse: eu estou indo para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, eu enviarei o outro Consolador. Só para mim continuar pregando, olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: quem vai arrebatar a igreja não está sentado no trono, está dentro de cada gideonita aqui esta noite. É o Espírito Santo que vai arrebatá-la. A igreja será arrebatada. Então escute, a igreja está no céu. A igreja agora não é mais a noiva, porque embora somos a igreja, mas dessa igreja sairá a noiva. Mas é uma noiva em que o Espírito Santo prepara ela. Você já viu que tem noiva que diz assim: eu não quero que coloque isso em mim, eu não quero que coloque véu, eu não quero que coloque grinalda, o meu vestido vai ser desta forma. Só que a noiva que o Espírito Santo prepara, a vontade não é dela, a vontade é de quem a prepara. Porque ele sabe qual é o desejo do noivo e como a noiva deve estar vestida para prepará-la para o grande encontro daquele dia. Ele sabe como a igreja precisa estar preparada para se encontrar com o Senhor. A igreja será preparada, a igreja será adornada, santificada. E quando, uma vez que ela está pronta, olha para cá, a igreja que vai subir, ela não está sendo preparada, ela está pronta. Porque o arrebatamento, ele vive em estágio de eminência. A qualquer momento pode acontecer. Há algo profundo no arrebatamento. Eu sei que ele vai voltar, mas eu não sei quando. Por isso a ideia de estar pronto todos os dias da minha vida.
Quem é noiva, quem é igreja verdadeira, não se prepara, está pronto. Quem é igreja verdadeira não diz, não vem agora, grita Maranata. Eita glória! Porque a verdadeira igreja está em Apocalipse capítulo 22, verso 17. O Espírito e a noiva dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem quiser tome de graça da água da vida. Não pegou? Há uma harmonia entre a noiva e quem a prepara. Há uma comunhão entre a igreja e o Espírito Santo. A voz do Espírito Santo é a mesma da igreja. O Espírito e a noiva de forma uníssona dizem vem. A verdadeira igreja não quer ficar, a verdadeira igreja quer ir. A verdadeira igreja não é prostituta, a verdadeira igreja é santa. A verdadeira igreja não desonra, a verdadeira igreja honra. A verdadeira igreja, ela foi comprada aqui, mas ela não vai ficar aqui.